Então, pessoal, a gente chegou aqui na nossa 7ª semana, na parte 2. Nós vamos tratar no nosso conteúdo programático, estamos tratando especificamente de servidores de rede, né? E vamos agora falar sobre o servidor de rede Windows. Primeiro, saber o que é, relembrar o que é um servidor, né? Um sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores. Esse serviço pode ser de natureza diversa, como, por exemplo, arquivos, correio eletrônicos, computadores que acessam serviços de um servidor são chamados clientes, né? As redes que utilizam servidores são do tipo cliente-servidor, utilizado em redes de médio e grande porte com muitas máquinas e em redes onde a questão de segurança desempenha um papel de grande importância. Então, o que a gente relembra do que é um servidor? É um computador que ele tem muito recurso e ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser o responsável por passar e por controlar as máquinas, que são os clientes, tá? E aí ele vai ter vários recursos. O exemplo de servidores mais utilizado é um servidor de fax, servidor de arquivo, servidor web, servidor de e-mail, servidor de impressão. Então, o que é um servidor de fax? Ele é um servidor para a transmissão e recepção automática de fax pela internet, disponibilizando também a capacidade de enviar, receber e distribuir fax em todas as estações de uma net. O servidor de arquivo. Ele é um servidor que armazena arquivos de diversos usuários. Vamos entender, pessoal, aqui, por exemplo, como é que funciona o servidor de arquivo. Você está na rede de computadores e aí você quer ter acesso a um arquivo. O arquivo que você está procurando, ele está exatamente no servidor de arquivo. Então, você tem que ter acesso àquele servidor. Você tem que fazer parte daquela rede. Você tem que ser cliente daquela rede para você estar acessando. Então, é assim que funciona o servidor de arquivo. A mesma coisa o servidor de web, né? Nesse caso, o serviço responsável por ele é armazenar sites, né? O servidor de e-mail, nesse caso, ele é responsável pelo armazenamento, envio e recebimento de mensagem de correio eletrônico. Por exemplo, vamos pensar como o e-mail Ball. A Ball, ele é um servidor de e-mail. Por quê? Porque ele é responsável só em disponibilizar e-mail para as pessoas. Então, ele deve ter um computador lá, que é o computador servidor, onde ele vai ter todas as informações de armazenamento, né, de e-mail, de envio e recebimento. Por isso que funciona, por exemplo, você não está todo o tempo usando o seu e-mail, seu Gmail, seu Ball, seu Yahoo, seu IG, seu Wall, sei lá, qual seja o seu servidor de e-mail. Então, como é que funciona? Você não é obrigado você passar o dia todinho com seu e-mail aberto para você estar recebendo as mensagens. Por quê? Porque você está dentro de um sistema, você é um cliente de um servidor de e-mail, que o servidor de e-mail vai receber um e-mail, você está esperando receber o e-mail. Então, é preciso você estar com o seu e-mail aberto, é preciso você estar olhando todo o tempo o seu e-mail? Não, porque você está participando de uma rede, né, e onde existe um servidor. Então, o servidor vai receber o e-mail, vai ficar lá armazenado no servidor. Quando você entrar no seu e-mail, você vai ver que tem uma entrada, um e-mail novo na caixa de entrada. Você ainda não viu porque você não abriu, mas ele já foi recebido. Então, para isso que vai servir, por exemplo, o servidor de e-mail. O servidor de impressão, ele vai ser o responsável por controlar as impressões de uma rede, de um cliente. O de banco de dados, ele é responsável por manipular as informações do banco, tá? E outra coisa, professor, mas eu não estou entendendo, professor, se a gente está falando de rede de computadores, por que a gente precisa desse monte de servidor? Realmente precisa? Não precisa de todos, mas uma rede, ela vai ser responsável por ter esses servidores funcionando, né? Para isso que ela é considerada como uma rede, porque além de ter a estrutura de uma rede de computadores, ela vai funcionar como um servidor em algum momento disponibilizando esse serviço para os clientes, tá? O DNS é responsável pela conversão de endereço de site em endereços IP, a gente já sabe o que é o DNS. O proxy é um conceito que a gente ainda não trabalhou, ele atua como um cache, né? Armazenando também páginas de internet. É como se eu quisesse acessar uma página e aí o meu proxy ele vai já estar gravando. Sempre quando eu acesso a internet, eu acesso a Ball, o IFP e outros sites mais. Então, o proxy ele já sabe que quando eu for acessar a internet, eu já quero aqueles sites. Então, ele já fica guardando, armazenando as informações que eu vou acessar, tá? Um servidor de imagem, ele vai armazenar as imagens, né? Como se fosse um banco de dados de imagem. FTP é um servidor que permite o tipo de serviço armazena dados para acesso pela internet, né? Download, baixar os arquivos. E o webmail, criar e-mails na web, né? Já até falou da BOL, que é uma coisa meio que webmail. E o servidor do sistema operacional, né? Ele permite compartilhar recursos do sistema da máquina com outras, interligando a mesma rede sem que essa precise ter o sistema operacional instalado, certo? Antes da gente falar do Windows para servidor, Windows Server 2012, vamos falar um pouquinho do Windows 8, que é um sistema também que é bastante utilizado e tem a ver com a gente, né? Que é o Windows 8, ó. Aqui é a tela dele, né? Ele não é um computador, como muitas vezes a pessoa confunde o sistema operacional para desktop e o sistema operacional de rede. O Windows 8 ele não é um sistema para rede, né? Usado em desktop.
É um computador pessoal, né? Um sólido, eficaz, rápido, com visual aqui excelente, né? Que revolucionou a maneira de trabalhar com computadores que usam Windows. Ele mudou totalmente a forma de usar. Então, mas professor, se o Windows 8, assim como o Windows 7, ele não é um sistema servidor, mas por que às vezes a gente consegue configurar uma rede utilizando ele? Então é o seguinte, você pode pegar seu computador e transformar ele numa pequena rede, né? Mas não ser um computador para ser utilizado como servidor, sistema operacional, um servidor para 20, 30 computadores, ser usado no escritório, tá? Você pode fazer uma redezinha local dentro da sua casa usando o Windows 7, usando o Windows 8. Isso não está impedido, mas isso não quer dizer que ele tem essa prioridade de ser um computador para ser usado como servidor, tá? Entenderam a diferença? Então, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente faz a instalação do Windows Server 2012. O Windows Server 2012, os primeiros sistemas operacionais que o Windows lançou foi o NT, aí depois veio o Windows 2000 Server, né, o 2003, o Windows Server 2008, né, e veio o Windows Server 2012. O 8 ele está aqui, mas ele não é considerado um sistema operacional de servidor, como eu já falei anteriormente. Então, o projeto, por que ele está aqui? Porque o projeto do Windows Server 2012, ele partiu a partir do 8, né? Eles começaram a desenvolver o 8 e aí viram que o desenvolvimento do 8 poderia se transformar posteriormente no Windows para servidor. Então, por isso que ele disse que o projeto começou com o nome de Windows Server 8, né? A ideia era que seria Windows Server 8, mas aí ele preferiu deixar o nome Windows 8 para o sistema operacional desktop e ele ficou o Windows Server 2012. Recentemente, no lançamento do System Center, em 2012, a Microsoft confirmou que o nome do Windows Server é chamado Server 2012. E aí a novidade, ele é um sistema operacional para servidor de Microsoft, né? Uma grande expectativa que ele vem com a chegada do IPv 3.0, que é uma forma de virtualização, né? O mercado de virtualização quer dizer, você não precisa estar no computador para você dizer que o computador realmente existe na prática. Você vai fazer uma virtualização naquele computador, vai simular a existência de um computador pré-existente. Então, o foco dele é a questão de virtualização e de nuvem, tá? Para o requisito mínimo para você instalar o Windows Server 2012, ele não suporta processador de 32 bits, então ele só suporta a partir de 64 bits. O processador mínimo é 1,4 GHz, o recomendado é 2 GB, a memória 512 MB, o recomendado é 2 GB, né? O mínimo da memória do server Core é 512 MB, o recomendado é 1 GB, o espaço em disco no mínimo 32 GB, mas o recomendado é mais, é 48, né? Para ele ficar um computador lento. O sistema gráfico é Super VGA. Ele pode ter DVD, teclado e tudo mais. O tipo de instalação. Você pode fazer a instalação do Windows Server 2012 de 3 formas. O modo completo, o modo Server Core, que é seu ambiente gráfico, e o modo Features sob demanda. São os 3 modos de instalação. Então vamos ver como é que a gente vai fazer a instalação. Primeiro você vai colocar o DVD, né? E vai configurar o seu computador para ele inicializar lá no setup, na inicialização do computador, para ele inicializar pelo DVD, né? Pelo drive de CD. E aí vem a instalação. Clique no Time Zone, do jeito que está aqui. Aí vai colocar em linguagem, né? O time corrente e o método de teclado. Aí você escolhe brasileira, que está colocando inglês, né? Que vai ser tudo em inglês. E aí você clica em Next, como está mostrando na figura. Aí você clica em Install Now e o computador mesmo vai fazer a instalação. Coloca a chave, né? Ele vai pedir o produto key, porque aqui no caso, você fazer a instalação desse, você tem que ter um programa, no caso você vai utilizar numa empresa, numa escola, numa instituição pública federal, estadual, municipal. Ele só aceita produto licenciado, então você tem que pagar pela licença e ter o seu produto key, né? Você ter sua chave de ativação. Clique em Next, você vai selecionar a instalação com interface gráfica, clicando no Next. Por exemplo, vou instalar o Windows Server 2012 Data Center, aqui a gente escolheu a opção Data Center, tá? Aí clique em Next, eu vou aceitar os termos, aquele todo o software que a gente instala tem aquele termo que a gente vai ter que aceitar, né? Dá uma lida rápida e ver o que está dizendo, mas a maioria são todas informações burocráticas da instalação e da usabilidade do software. Eu vou aceitar. E aí você vai clicar em Custom Installation. Professor, mas o que é isso aí? Isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, uma etapa que faz parte do próprio sistema operacional. É nessa etapa que você vai pegar as informações e vai começar a fazer a instalação dentro do sistema operacional lá, no computador, tá? E aí você vai escolher o drive a ser instalado. Aqui vai escolher o tipo de drive, né?
escolhe a opção Drive Zero, porque a gente está instalando ele como único sistema operacional também, como a gente fez com o Boot. Aqui você vai ter o Windows Server 2012 e a instalação começa. Depois que você faz essas etapas, agora é só o programa que vai trabalhar sozinho, vai fazer a instalação, até finalizar o processo, tá? Leva alguns minutinhos, gente. E aí, você vai colocar uma senha do usuário administrador. Você precisa ter um usuário administrador que vai controlar o servidor. E o nome dele, o login, né, o username é administrador, e você vai criar a senha e vai confirmar isso aqui embaixo no Finish. E aí pronto, você fez a instalação, vai mostrar a data e o dia do mês da instalação. E aí você é o administrador da rede e faz o logon, né? O nome dele é administrador, o login, a senha foi a senha que você criou. E agora é só você fazer o logon na máquina e começar a trabalhar e criar os clientes, fazer a configuração de todo o seu servidor e toda a sua rede. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês é como que a gente faz a instalação, tá? A gente não tem como a gente mostrar um sistema operacional desse de rede funcionando na prática, porque aqui a nossa aula é à distância. Mas se você tiver a possibilidade de instalar esses softwares, ou em algum local onde você tem esses softwares instalados a nível de servidor, pedir para dar uma olhada no sistema, como é que funciona, ou mesmo assistir algumas videoaulas, procurar assunto, isso aqui é um assunto de totalmente prática, tá? O que eu tentei passar para vocês foi essa questão da prática, da instalação de software. Então, se você tiver a possibilidade de pelo menos instalar o Button e ver como é que funciona, já é uma boa. A questão do Windows, ele é um software caro, a licença é cara para você estar instalando o Windows Server 2012, mas vocês vendo a instalação, pegando algum material extra, tentando estudar, se interessar realmente para essa parte de redes, né? É muito interessante, gente. Então eu espero que vocês tenham aprendido como é que vai a instalação do Boot, a instalação do Windows Server 2012. E na próxima semana a gente está de volta. Até mais.